Salve, pessoal, amigas e amigos ligados aqui no canal 1000 por hora com Rodrigo Matar. Vocês já sabem, se hoje é quinta-feira, é dia de TBT, é dia da recordação marcante de um fato que marcou a história do esporte a motor em 2 e 4 rodas, seja no Brasil, seja no mundo. Antes de a gente comentar qual é esse TBT, você tem um compromisso comigo. Dê o seu like, compartilhe, curta, ative as notificações de conteúdo. Obrigado a você que vai assistir esse vídeo na exibição inédita. Obrigado a você que vai assistir depois da exibição inédita. Inscreva-se no canal, faça parte do nosso clube de membros e também, não se esqueça de adquirir os produtos a 1000 por hora. Um oferecimento do nosso patrocinador, a Van Rock. Bonés por R$50, canecas por 40, kit, boné mais caneca por 80. Claro, se você quiser mais algum produto, a gente coloca o preço desse produto no kit, tá certo? Entra em contato comigo através do chat do canal, mande e-mail para 1000porh@gmail.com e a gente negocia aí, porque o frete também é a parte, tá certo? O comprador paga o custo do frete, do envio, do boné, da caneca e tudo mais. Bom, sem mais delongas, vamos ao TBT desta semana. O assunto é Fórmula 1. Porque estamos na semana em que uma corrida do passado completou já mais de 40 anos, né? Porque essa corrida foi em 82. Mas a data é próxima, né? Hoje é dia 23, foi dia 21 essa corrida. 21 de março de 82. Foi a corrida em que praticamente se determinou o auge de uma briga política que se arrastou durante 2 anos entre duas personagens da história da Fórmula 1, que são indissociáveis. Negar que Bernie Ecclestone é um homem poderosíssimo é não enxergar com os olhos do óbvio. Muito menos negar que Jean-Marie Balestre foi a pedra no sapato do Bernie Ecclestone e vice-versa também não. Até porque essa guerra de poder entre os dois, ela começa em meados do ano de 1980, quando as equipes da Federação Internacional do Esporte Automobile, a FISA, cuja qual o Balestre presidia, e já de olho na FIA, e ele presidiria as duas até a FISA ser extinta, o Balestre indicou as equipes de fábrica, que eram Renault, Ferrari e Alfa Romeo, que não comparecessem a Jarama para a disputa do GP da Espanha de 80. Essa corrida foi toda disputada pelos times do bloco da FOCA, sigla para Formula One Constructors Association, que era o bloco dos garagistas, das equipes independentes e dos clientes Cosworth, basicamente, né? Liderado por Bernie Ecclestone. Então essa guerra de poder nada velada, ela começa nessa prova, que acaba anulada para efeito de calendário da Fórmula 1, e para o campeonato também não trouxe nenhuma mudança, porque o Alan Jones, que tinha vencido a corrida, seria campeão mundial de qualquer jeito. Claro que o que poderia mudar seria o resultado do GP do Canadá, que levaria, caso o Piquet não tivesse sido jogado para fora da pista na primeira largada, tinha um carro melhor que o Jones jogou sujo com o piloto brasileiro. Talvez a decisão fosse para Glenn, a história pudesse ser outra, mas o C não ganha corrida. No ano seguinte, para o ano seguinte, pensou-se na divisão da Fórmula 1 em 2 categorias. A categoria do Ecclestone e a categoria do Balestre. E efetivamente o Bernie leva a cabo, com o nome de Fórmula Livre e não Fórmula 1, a disputa do GP da África do Sul em Kyalami, sem as equipes do Balestre. Àquela altura eram Ferrari, Alfa Romeo e Renault. Mais a Osella, que se bandeou para o bloco dos chamados legalistas, mais a novata Toleman, que não tinha carro pronto ainda para começar o ano de 81, e a Ligier, que tinha um contrato com a Simca, que tinha sido absorvida pela Talbot, na verdade, tinha um contrato com a Talbot e estava voltando a usar os motores Matra dos anos 70. Então era essa a pleiade de equipes do Balestre,
que apoiavam politicamente o Balestre e que poderiam fazer uma Fórmula 1, sei lá, com 4 carros de cada montador. Eu lembro de ter lido uma 4 rodas onde até o nome do Ian Lambert foi citado para ser piloto da Ferrari em 81, junto ao Villeneuve e ao Didier Pironi. Mas que bom para a Fórmula 1 que isso não aconteceu, muito embora a condição para que o campeonato começasse foi o banimento do ground effect, o banimento do efeito solo, que era considerado perigoso. Os carros passavam a respeitar uma altura de 6 centímetros em relação ao solo. Burlou-se o regulamento 2 vezes, com a questão do Lotus 88, que já foi TBT no canal, e com o Brabham BT49 de suspensão hidropneumática, que todo mundo copiou. Mas a Fórmula 1 seguiu em paz, apesar das quisilas entre o Eccleston e o Balestre, e fomos para 82. E que acontece para 82? A volta do efeito solo. E coisas técnicas também estavam sendo experimentadas por algumas equipes. A Brabham, por exemplo, do Gordon Murray, sempre muito inventivo, ela já experimentava a caixa Weissman, que era uma caixa de direção e de marchas diferente das caixas Hewland e ZF, que algumas equipes usavam, que eram mais casáveis, podemos dizer assim, com o motor Cosworth, e freios de carbono também estavam sendo testados. Na verdade, os freios de carbono, a Brabham já tentaram introduzir em 75. O próprio Nelson Piquet, na sua coluna de 4 rodas naquela época, da revista 4 Rodas, ele falava que o Moco, o José Carlos Patti, já testava no Brabham Alfa Romeo os freios de carbono, que era um material mais leve, tecnologicamente poderia dar um ganho de peso, e a Fórmula 1 buscava burlar os limites do regulamento. E aí a Brabham, que teve problemas na estreia do motor BMW Turbo em Kyalami, resolve até os alemães conseguirem trazer uma equação de potência e confiabilidade para o BT50, que era um bom carro, era um bom chassi, o Nelson elogiava, inclusive o Piquet achava melhor o BT50 que o BT52 de 83, voltaram para o Cosworth. E aí veio o BT49, adaptado ao efeito solo, para o GP do Brasil. O que ninguém sabia é que tanto a Brabham quanto a Williams estavam com uma jogada, uma carta na manga, que eram carros mais leves, fora do regulamento, dotados de uma caixa preta, colocada numa das sidepods de cada carro, e que, antes da vistoria técnica, era enchida com 50 litros de água. Essa caixa servia, pasmem, à guisa de refrigeração do sistema de freios, tanto do Williams FW08C, quanto do Brabham BT49, que acho que estava na sigla COD, já nem lembro mais. Certo é que Piquet e Rosberg, com carros leves, estavam fora do regulamento e deram um show naquele GP do Brasil de 82. Eu estava lá, moleque, 10 anos, 10 para 11 anos, arquibaldo, assistindo aquela corrida e vibrando com o meu então ídolo, Nelson Piquet Sotomayor, com o meu ídolo de sempre, Gilles Villeneuve, que deu um pau no Piquet e no Rosberg durante 29 das 63 voltas daquela corrida. Que o Villeneuve liderou, e se não tivesse errado na freada da Norte, porque o Piquet estava na cola dele, o Villeneuve talvez vencesse aquela corrida. Que a Ferrari tinha um chassi muito bom, era um carro projetado pelo Harvey Postlewaite, era um Fittipaldi com mais dinheiro. Se vocês olharem a Ferrari 126C2 e o F8C da Fittipaldi, verão que é praticamente o mesmo carro. A diferença é que a Ferrari tinha muito dinheiro e a Fittipaldi estava falindo naquele ano de 82. Então, meus amigos e minhas amigas, a Brabham e a Williams correram o tempo todo fora do regulamento. Não dá para passar pano, correram porque a gente sabe da história e para quem não conhece nós estamos trazendo aqui. Depois do resultado proclamado, Piquet vencedor, desmaiou no pódio, né? Foi amparado pelo governador Chagas Freitas, aquilo tudo mais.
Uma vitória redentora depois daquela história de 81 que ele largou com o pneu slick por conta da questão da suspensão hidropneumática do BT-49. Rosberg sendo segundo, Prost terceiro. Protesto generalizado, liderado por quem? Pelas equipes legalistas, pelas equipes da FISA, porque a Renault tinha sido terceira colocada e, ó, o olho cresceu. O olho cresceu. Não me lembro mais do resto do resultado, mas se não me engano era Prost terceiro, Watson quarto, acho que Mansell quinto, Pironi sexto, algo parecido. Ou Pironi foi oitavo, acho, na verdade. Quarto, não, sexto Alboreto. Sexto Alboreto, de Tyrrell. Tyrrell 011. Saudade da Tyrrell toda azul. Só o nome da equipe. Coisa linda, aquela 011. Por incrível que pareça, gosto demais daquele carro. É isso. É isso. O resultado tinha sido esse. Acho, tá? Eu não tenho aqui cola. Já disse isso aqui. Não tem roteiro esse vídeo. Piquet, Rosberg, Prost, Watson, quarto, Mansell quinto, sexto, Alboreto, sétimo, Hülkenberg de ATS, oitavo, Pironi de Ferrari. Ok. Plácido Concordia recebeu o protesto da Renault. E aí, o protesto foi acolhido. O protesto foi acolhido. A FIA subiu todo mundo de posição. Desclassificou a Brabham e a Williams. Porém, não caçou o resultado das outras equipes do bloco do Eccleston. Né? Não tirou o Watson do segundo lugar, não tirou o Mansell do terceiro, o Alboreto do quarto posto. A ATS tinha se bandeado para a FISA em 82. Inclusive. E aí, em represália, a Ferrari. Isso tem um detalhe. Esse protesto demorou meses para ser acolhido. Entre o malfadado GP de San Marino e o Grande Prêmio do Brasil, teve uma corrida em Long Beach, onde a Ferrari desafiou a FIA e colocou no carro do Gilles Villeneuve 2 aerofólios traseiros. E esse carro foi declarado fora da largura mínima legal e foi desclassificado. E o comendador Enzo Ferrari ficou furibundo. E ele também resolveu assinar o protesto que a Renault tinha colocado contra a Brabham e contra a Williams. E aí implodiu a Fórmula 1. A Fórmula 1 implodiu politicamente aí. Por quê? Piquet e Rosberg foram excluídos do resultado. Gozado que em 83 o Rosberg foi excluído e ninguém ocupou a segunda posição. Tem esse detalhe. É o primeiro asterisco. Perdão, desculpem. É o primeiro asterisco da história da Fórmula 1. O famoso não houve segundo colocado. É inacreditável que isso tenha acontecido. Mas, para o GP do Brasil, todo mundo subiu de posição, todo mundo foi beneficiado. Watson, Mansell, Alboreto, Hülkenberg, Pironi e principalmente o Prost, que não tinha condição nenhuma de ganhar aquela corrida, ganhou de graça, Rei do Rio. Aquela corrida foi presente, na pista ele não ganhou nada. E aí, essa polêmica toda foi a responsável pelo boicote das equipes da FOCA ao Grande Prêmio de San Marino. E por que essa corrida só aconteceu? Porque o mínimo tinha que ser de 14 carros. Isso estava no acordo da Concórdia. Porque a Tyrrell tinha reconquistado o patrocínio da Candy, tinha o patrocínio da Imola Cop Cerâmica por influência do Nani Gali, que levaram esse patrocínio para a equipe, para o Michele Alboreto estrear na Fórmula 1 em 81. Esse patrocínio voltou para o carro, a Tyrrell estava sem dinheiro, e o Michele Alboreto e o Brian Hamilton, que passaria a ser o piloto titular do carro número 4, nas primeiras provas foi o sueco Slim Burgood, o antigo baterista do ABBA, que morreu recentemente. Também já foi tema de TVT, a história do ABBA patrocinando uma equipe de Fórmula 1.
Então, a Tyrrell foi autorizada a furar esse bloqueio e aquela corrida de San Marino aconteceu. Numa temporada caótica, uma temporada louca, que teve 11 vencedores diferentes em 16 etapas, que culminou com as mortes trágicas do Gilles Villeneuve e do Ricardo Paletti, com um acidente que acabou com a carreira do Didier Pironi na Fórmula 1, que quase deu o título mundial ao John Watson e que acabou na mão do Keke Rosberg, que foi o primeiro piloto desde o Danny Hulme a ganhar o campeonato com apenas uma vitória conquistada. Não se sabe se o Piquet teria tido condição de brigar pelo título, acho muito difícil, porque o próprio resultado do campeonato mostra por si só o que aconteceu a Brabham. Ele foi 11º colocado só no Mundial com 20 pontos. O Patrese fez 1 ponto a mais do que o Nelson. E a Brabham ficou em 5º no Mundial de Construtores, se não me falha a memória, com 41 pontos somados. Então, toda a polêmica do GP do Brasil, ela só foi o estupim para uma degeneração da crise da Fórmula 1, da turbulência que aquele ano gerou e do que viria para os anos seguintes, a partir de 83, quando foi abolido o ground effect e os carros passaram a usar o fundo plano, e aí vimos uma nova Fórmula 1 surgir, a era turbo finalmente se impor e, logicamente, apesar do seu despotismo, apesar de sua sede e sua sanha de poder, o Jean-Marie Balestre foi um cara muito importante para o crescimento da Fórmula 1 também. Tanto quanto o Bernie Ecclestone na parte comercial, o Balestre com os regulamentos foi positivo para a Fórmula 1, mas ao mesmo tempo foi uma influência nociva em outras situações, principalmente envolvendo as brigas políticas Prost e Senna, isso a posteriori mais nos anos 80 e anos 90. Mas certo é que essa guerra política, que se arrastou desde meados dos anos 80, ela estoura, ela explode com o resultado do GP do Brasil, a irregularidade dos carros de Brabham e Williams, a questão da caixa d'água desses dois carros e o protesto de Renault e Ferrari, que deu o que falar para aquele campeonato de 82, que olha, esse campeonato está na história, como muitos outros. 94 também está na história, por um número absurdo também de pilotos que correram naquele ano, pela morte do Senna, pela morte do Ratzenberger, mas igual a 82, naquela década, naquele tempo que a Fórmula 1 vivia, olha, difícil. Um campeonato com 11 vencedores diferentes, a gente não vai ver coisa igual tão cedo, viu? O TBT a 1000 por hora volta na próxima quinta-feira com muito mais. O que será que eu vou trazer para você que é nosso amigo assinante, para quem participa do clube de membros, para você que está chegando agora, para você que vai chegar, para você que já chegou, que deu o seu like, que compartilhou, que curtiu todo o nosso conteúdo até hoje. Eu devo agradecer demais a vocês que têm colaborado muito para o crescimento desse espaço. Nós já somos mais de 10.700 inscritos. Bora para 11 mil, pessoal. Grande abraço e até amanhã, que a gente vai ter Minis com História. Tá certo? Tchau, tchau.